Olá, oi, namastê, satsui, tal pessoal. Então estamos aqui para mais um vídeo. No último vídeo eu falei sobre um bocadinho sobre o que era estar grávida e ter uma bebê de 2 anos e então foram-me colocadas algumas perguntas relativamente ao facto de eu dizer que trabalhava. Então queria responder a essas perguntas. Separei aqui 7 que achei mais importante para qualquer outra possível mãe que esteja a assistir ou futura mãe, e então escolhi estas 7 que achei mais interessantes, digamos assim. Então, a primeira pergunta é se eu ainda trabalho. Não, neste momento estou com 29 semanas de gravidez e já não estou a trabalhar. Comecei. Bom, já estou a responder às outras perguntas logo. Até quando é que trabalhaste? Trabalhei até quase ao final das 28 semanas. Sim, até quase ao final das 28 semanas. E foi complicado. Porque é que parei? Eu parei porque comecei a sentir algumas dores na zona baixa da barriga e reparei que a barriga estava muito descaída. Para as mamães e papás de primeira viagem, o que é que isto quer dizer? A partir de certo tempo de gestação, o crescimento da barriga é notório em alguns casos, noutros não. Mas uma coisa dá para reparar, que é quando a barriga começa a ficar descaída. Porque ela normalmente, mesmo que seja pouco, ela está empinada e depois chega a uma certa altura da gestação que a barriga começa a ficar descaída. Esse descaimento normalmente, não estou a dizer que seja regra, eu não sou profissional de saúde, mas normalmente pela experiência que tenho e pelo que pesquisei, é quando o bebê já está mais perto de nascer, porque ele começa a encaixar na zona pélvica e começa-se a preparar para o parto, o teu corpo começa-se a preparar para o parto, daí a barriga descer. Eu comecei a reparar que a barriga estava a ficar descaída, ainda hoje há certos dias que já não estou a trabalhar, já há quase 2 semanas, há certos dias que ela está descaída, outros não. Há certos dias que eu sinto muita dor e desconforto naquela zona, chega a preocupar, mas não é durante tempo suficiente para eu ter que me dirigir às urgências, porque eles têm um período de duração da dor para ser algo significativo, porque é tal coisa, o bebê pode estar só a encaixar, pode não ser nada demais. Os bebés mudam muito de posição, principalmente assim mais para o fim, pelo que o médico disse, e então pode não ser nada. Mas como comecei a sentir dor, desconforto, eu já não me sentia bem no trabalho, eu sentia-me muito pesada, muito cansada, muito acabada mesmo. Então achei que o melhor seria mesmo parar, não só por mim, como também pela saúde da minha filha, porque o médico mesmo disse, eu tive que ir às urgências, naquele dia senti muitas dores, eu estava no trabalho, senti muitas dores, então tive que ir às urgências. E lá o médico disse que, como eu estava a fazer um trabalho que era pesado, que era perigoso para o bebê e que eu deveria mesmo parar porque não estava a correr bem. Então tive que parar mesmo porque o médico indicava. No que é que eu trabalhava? Eu trabalhava numa fábrica, espero voltar a trabalhar depois de ter a menina, numa fábrica de produção de plástico. Para quem não sabe, nós produzimos, eu vou tentar pôr aqui uma imagem, bobinos de plástico, de tubos. Se eu não estou em erro, aqueles tubos são usados para a eletricidade, para conduzir os fios elétricos. E aquilo são umas bobinas temos diferentes tamanhos, diferentes diâmetros. Normalmente o comprimento temos só dois, que é pelo menos o que eu vi foi isso, foi o de 100 metros e o de 50 metros, mas depois temos vários diâmetros. Temos o tubo de 16 de diâmetro, temos o tubo de 25 de diâmetro, de 20 de diâmetro, de 32 e de 35. Salvo erro, são estes os que eu trabalhei. Acho que é isto o que a gente tinha lá. Ou seja, como podem calcular, 100 metros de 20 de diâmetro ainda é um bocadinho pesado, e era mesmo, os que eram mais pesados eram os de 20 de diâmetro. E depois temos o tubo normal, temos o tubo com guia, o tubo com fio, ou seja, tudo isso acaba por implicar depois no peso. Eu não era obrigada a trabalhar aquilo, ok? Eles tinham outro tipo de coisa. Eles tinham, por exemplo, o tubo espiral, mas acaba por ser uma máquina que tem que estar às 8 horas ali de pé, ou vá 4 horas, porque era dividida a hora de almoço. Mas tens que estar às 4 horas ali de pé na mesma posição e acaba por ser muitas horas para uma mulher que está grávida estar parada ali naquela posição, e não era conveniente. E eles têm também, mas não sei até que ponto é que eu poderia fazer só isso, que era dobrar caixas e colocar etiquetas, mas aquilo é para um tubo muito específico e nós nem sempre estamos a produzir esse tubo.
então acaba por ser um bocadinho complicado. E era isso que eu trabalhava. Era numa fábrica de produção de tubos de plástico, onde era isso que fazia. A outra pergunta era qual era a tua função. A minha função basicamente era, nós tínhamos, nem toda a gente é obrigada a usar, mas eu pedi umas luvas, porque o tubo sai quente da máquina, então, porque é produzido na altura. E então eu tinha as luvas, depois pegava na ponta do tubo que estava a sair da máquina, colocava no bobinador. Vou tentar também pôr para aqui uma imagem do que é um bobinador, para quem não conhece, e aquilo vai rodando e vai criando a roda do tubo, digamos assim, a bobina, é o tubo enrolado. Depois, quando terminava aos 100 metros ou aos 50 metros, não importa a medida que tivesse, era tirar e colocar-lhes umas fitas prontos para colocar nas paletes para os clientes. E era basicamente isso, era tirar bobinos do bobinador e pôr mais tubos a bobinar. Era sempre sem parar, andar a correr de uma máquina para a outra. Nós chegávamos a ter, salvo erro, 5 máquinas a funcionar. Éramos 3 a 4 empregados, por isso nunca era só uma pessoa com as 5 máquinas, não, até porque isso é um bocadinho difícil. Não digo impossível, porque está lá uma senhora a trabalhar comigo, que ela trabalha já há 20 e tal anos lá, e eu acho que ela conseguiria andar ali nas 5 máquinas, mas com muita dificuldade. Que mais? Como é que reagiram? Isto é a melhor parte. O facto de eu sentir orgulho de ter deixado o que deixei e ter ido para lá. Eu gosto de restauração, eu gosto de restaurantes, mas infelizmente o sítio onde eu já estava lá desde dezembro? Não, estava lá antes de dezembro já, salvo erro novembro, acho que tinha entrado em setembro, outubro, novembro, por aí, setembro, outubro ou novembro, por aí. E depois, em fevereiro, surgiu um trabalho com contrato, eu fui para esse trabalho. Entretanto, depois passou um mês de experiência, mandaram-me embora sem qualquer tipo de justificativa, mas como era um mês de experiência, também não podia pedir mais que isso. Voltei para o restaurante, eles aceitaram-me de volta, mas depois acabou por não correr bem. Eles não me queriam fazer contrato, eu já estava lá há bastante tempo e cheguei mesmo a ficar desiludida com a situação, porque eu pensei que eles fossem decidir, não, ela já está cá há algum tempo, ela só saiu porque precisava do contrato, então sim, vamos fazer. Não surgiu a conversa, não surgiu a vontade, sendo que, sem me querer armar em boa, mas eu fiquei super ofendida que houve, a que entrou lá para me substituir quando eu saí em fevereiro, não tinha experiência nenhuma naquilo, não tinha jeito nenhum para aquilo, ela era super lenta, mas fizeram-lhe logo o contrato. E isso para mim derrubou-me, mesmo assim eu precisava de trabalho, então voltei para lá. Mas depois, entretanto, comecei à procura, surgiu a hipótese de ir para esta fábrica. O rapaz que me aconselhou foi 5 estrelas comigo, ele sabia que eu estava grávida e ele costumava ir lá àquele restaurante e foi ele que me aconselhou a ir a esta fábrica ver. Quando eu fui à entrevista, eu não sabia ainda que estava grávida, fui em abril, mentira, fui em março porque eu descobri em abril. Fui em março lá a ver, falar com o senhor, parecia estar tudo bem. Ele explicou-me que primeiro teria que chamar o pessoal que estava do centro de emprego, porque tem prioridade, visto que a empresa pediu ao centro de emprego de trabalhadores, precisam de primeiro atender esse pessoal. Pelos vistos ninguém ficou, não sei se não quiseram ou se simplesmente nem sequer apareceram alguns, mas ninguém ficou. Então foi depois, em maio, dia 9 de maio, salvo erro, 9 de maio, quando eu comecei lá na fábrica, eles ligaram-me e eu expliquei, olha, entretanto em abril descobri que estava grávida, já estou de X tempo, posso ir, mas não vou poder trabalhar durante muito tempo, vai ser pouco tempo. Entretanto eles aceitaram lá, disseram, olha, vens à experiência e vemos como corre. Estive lá até agora, mês de... estou perdida, julho. Estive até lá no mês de julho, não foi muito tempo, mas foi o que eu pude aguentar, eu expliquei logo que também não podia. E eles não reagiram mal, eles disseram para eu ter cuidado de mim, para eu cuidar da bebê, e que o mais importante agora mesmo era a vida da bebê, que nenhum dinheiro no mundo pagava isso. E eu achei super simpático da parte deles, porque é tal coisa, é o que eu estava a explicar, o porquê de ter contado esta história toda.
Quem trabalhou comigo durante muitos meses nem sequer se deu ao trabalho de me fazer um contrato sabendo como é que era o meu nível de trabalho e que eu já tinha 7 anos de experiência naquilo. E este pessoal que mal me conhecia, que me apanhou assim de paraquedas lá, pura e simplesmente, não sei se gostaram do meu trabalho ou se é mesmo por necessidade, aceitaram-me lá. Entretanto, agora eu tive que sair e eles não fizeram assim grande cena, grande serão, não me pareceram ficar chateados, simplesmente pedem o que é normal e têm todo o direito, visto que eu ainda estou a contrato, pedem-me as justificações. Mas é isso, eles são super atenciosos, super simpáticos, a única coisa que pedem é que eu justifique as faltas com baixa ou com o que seja para comprovar que realmente não estou a faltar porque me apetece e para eu poder receber. Mesmo eles me explicaram isso. O patrão foi 5 estrelas comigo. Ele explicou-me onde é que eu tinha que ir, o que é que eu precisava fazer para conseguir os papéis que precisava e já me explicou depois no nascimento da bebê também podes tratar disto, disto e disto. Bom, uma pessoa 5 estrelas e que se informou de propósito para me contar, para me ajudar. Eu realmente adorei e espero, é o que eu digo, espero poder voltar lá a trabalhar. Não é a área que eu sonho, não é a área que eu gosto, mas acabei por gostar da empresa em si e dos colegas. É a primeira vez que eu trabalho só com pessoal mais velho, a mais nova tem 55 anos, salvo erros. A pessoa mais nova que trabalha assim diretamente comigo tem 55 anos. Não há lá jovens sem ser eu e tem sido 5 estrelas. Não existe confusões, não existe egoísmos, não existe tretas, nada. Cada um está na sua zona, cada um está no seu trabalho. Se eu preciso de ajuda, chamo. Se elas precisam de ajuda, chamam. E 5 estrelas, o pessoal lá, os patrões, tudo. Tem sido mesmo impecável. Como é que te sentiste ao parar? É tal coisa, eu tive que parar porque sentia algum desconforto, sentia alguma dor e não mudou. Continuo a sentir algum desconforto, continuo a sentir alguma dor, mas é tal coisa, não posso esquecer, eu estou grávida e então é normal sentir esse desconforto. Mas sinto-me principalmente, porque eu não gosto de estar parada, eu não gosto de estar presa, digamos assim, então sinto-me um pouco, não sei como dizer isto, sinto-me um pouco desiludida comigo mesma, de não ter aguentado mais tempo, de não ter poder ajudar a empresa mais tempo e ajudar-me a mim mesma, porque não só eu preciso do salário, mas eu preciso do trabalho, eu não gosto de estar parada, eu gosto de me estar a mexer. Então agora acabo por inventar coisas para fazer em casa, tipo, ando sempre a limpar, quando já está tudo limpo, invento que, não, hoje vou tirar tudo de dentro do armário para limpar o pó do armário. Pois já fiz isso hoje, ok, amanhã outra coisa. Não, tenho que limpar a casa de banho a fundo, porque pronto, estou grávida, posso apanhar alguma infecção. Então estou sempre a inventar coisas para fazer, estou sempre a evitar estar parada, porque realmente não gosto muito e também não tenho muito tempo para isso, gente. Tipo, as minhas distrações é tipo 1 ou 2 horas. Dava para ver um filme? Dava, mas porque se eu posso estar a arrumar a casa como deve ser, para depois quando a minha filha de 2 aninhos vier, poder desarrumar à vontade dela. Então basicamente é isso, é realmente passo o dia a arrumar, depois quando vou buscar a minha filhota à escola ela desarruma e depois brincamos muito, loucura, loucura, loucura. Às vezes ela acaba por adormecer cedo, por acaso eu tinha ideia de fazer um vídeo sobre isto, vou ver se consigo pôr isto em ação, este plano em ação de gravar 24 horas comigo, porque basicamente é assim, ela tem noites e noites. Ela tem noites em que está com sono, que quer dormir e que chegamos ali por volta das 10, 11 da noite e a miúda vai dormir e eu acabo por deixar tudo desarrumado porque nós andamos a brincar, andamos na loucura, andamos na correria e fica tudo desarrumado e só no dia a seguir é que eu arrumo depois de a deixar na escola. Às vezes ela não está com tanto sono assim ou está ainda muito eufórica da brincadeira e acaba por não querer dormir logo, então aí complica um pouco. Aí a mamãe com muita calma e paciência põe no carrinho, ela fica a ver os bonecos, coisas mesmo próprias para bebê, para ver se ela acaba por ganhar o sono, coisas de bons sonhos e cantigas para ninar. E enquanto ela vê isso eu vou arrumando um bocadinho das confusões que a gente fez. Normalmente a única coisa que não faço é lavar a louça à noite, porque depois faz aquele barulho e ela acaba por despertar mais ainda. Mas vou passando lá para o outro, fazendo as coisas, apanhando os brinquedos e essas coisas. E é assim basicamente que passo os meus dias. Então sinto-me um pouco frustrada de estar nesta rotina, mas ao mesmo tempo sinto-me bem porque tenho mais tempo para descansar. Ou seja,
não estou com aquele horário em cima. Tens que fazer isto até esta hora, depois só podes almoçar a esta hora, depois tens isto até esta hora. É aquela coisa. Aqui não. Aqui eu sinto dor, sinto-me cansada, sento-me no sofá, nem que fique 10, 20 minutos sentada no sofá é indiferente. Depois vou fazer outra coisa qualquer, depois está-me a doer outra vez. Para, nem que seja preciso 1 ou 2 horas, é indiferente. Pronto, tenho mais manobra, digamos assim, caso sinta dores ou alguma coisa. E é isto, basicamente. Sinto saudades de trabalhar, espero poder lá voltar, mas vamos ver. Agora o mais importante mesmo é que a minha pequenina venha. Mas espero só mais um mesinho e tal, filha, está bem? Não venha já já. Não venha já já, que a mãe não está assim com tanta pressa. Aguenta-te mais um bocadinho, depois logo vens. Com saúde, no tempo certo, é o que é preciso. Tchau pessoal e até ao próximo vídeo.